Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente não vai falar de peixe. Ixi, o que aconteceu com o canal? Hoje a gente vai falar de um evento super legal que aconteceu aqui em São Paulo nos últimos dias 17 e 18 de maio, o Avistar. O que é isso? Gente, um baita de um evento aí que trouxe aí congressos, oficinas, a feira propriamente dita, palestras super legal que eu vou deixar um pouquinho aí pra vocês. E foi um baita de um evento, gente. E eu tentei gravar um pouquinho aí pra vocês, conversei com uma galera aí super legal e bora pro vídeo! A vida é só legal, né? As instituições se esquecem normalmente mais diferentes. Mas é só um casal maduro que viveria décadas, aí alguém abate, o macho obviamente fica sem parceiro, não consegue encontrar outro, tem outros. Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Hoje eu vou trazer um cara aqui que eu tenho um carinho enorme, ele sabe disso. Rodrigão foi meu professor de geografia, na época que eu morava lá no recôncavo de Mongaguá, litoral sul de São Paulo. E depois a gente ficou um tempo sem conversar, ele toca batera, agora tá tocando baixo. Então a gente troca muita ideia, coisa de música também, né? Mas hoje ele trabalha... Se apresenta aí, o que você faz, Rodrigão? Bom, eu continuo como professor de geografia na Escola Técnica em Itanhaém, né? Sou coordenador do curso de meio ambiente e também, né, como hobby e também como profissão, eu sou guia de observação de aves. Né? Então a gente tem um conhecimento das aves aqui no litoral do estado de São Paulo, né? Faz sempre incursões na mata, tá sempre lá no meio do mato descobrindo os bichos. E hoje estou nessa vida, né, de observador barra guia, né, de aves. Estamos hoje aqui no Avistar. Foi um convite que eu tive de muita gente e você também me convidou. Isso. É a primeira vez que eu vim e, meu, vale super a pena. É que eu não vou fazer o convite porque esse vídeo vai pro ar, já vai ter acabado. Né? Mas todo ano rola, né? Muito legal, gente, muito legal. 2025, não percam, Avistar, baita evento de observação de E aves. é grátis. É grátis. Oi, gente, tudo bom? Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho da palestra do Brunão e da Amanda ali do Zoomundo, ó. Vou tentar trocar uma ideia com eles depois da palestra, né? Mostrar um pouquinho da palestra pra vocês, bora. Completamente diferentes. São completamente diferentes e de uma maneira superficial, mas conforme a gente vai olhando para evidências mais internas de dentro do corpo deles, a gente vai entendendo melhor porque... Eu entrei em contato com o Rodrigão porque, gente, vocês viram aí no outro vídeo que a gente fez, os bem-tvs estão me lascando. Estou com dinossaurinhos, como a palestra ali do pessoal do Bruno e da Amanda, né, falando da evolução das aves, tudo que são dinossaurinhos. Um abraço a Bruno e Amanda, é nóis. Cara, esses bichos comem tudo, né? Cara, o bem-tv é um tiranídeo, né? É uma espécie altamente adaptável. O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro come de tudo, né? A dieta principal dele é por insetos, né? Então ele come insetos, mas ele come frutas, né? Crustáceos, peixes, cara. Vou te falar que, assim, esses caras, eles pescam no mar. Eu vou deixar uns vídeos aí pra vocês verem como esse bichinho, a gente olha ele, não dá nada. E cara, é um leãozinho voador, né? Os caras, cara, eles vão no mar, eles saem, eu moro de frente à praia, né? Então a gente acompanha, eles saem ali eles saem dali dos coqueiros e ficam ali na praia pescando, literalmente. Sai com o peixinho na boca e vai lá, leva lá pra cima pra se alimentar. Então é difícil criar alguma forma de você, né? Lagartixa eu já vi eles pegando. Isso. Lagartixa grandona, pegando e indo embora. Ele é parente do Martim Pescador, será? Não, Não tem nada a ver, né? É que ele é bem parecido, isso, né? Não é, né? Não tem esse parente. Deve ser uma convergência evolutiva, aquele biquinho, né? Tipo, Mas tem vários tipos de bem-tv, né? Tem o bem-tv então, comum, isso que eu ia te perguntar, o tem vários, bem-tvzinho né? de penacho, tem o Ney, né? Então tem vários subgrupos, né? E ele é grande, né? Ele é grande. Cara, ele é um grande. bichinho, quando a gente às vezes vê, desculpa eu estar sendo leigo, porque, gente, vocês sabem, meu negócio é peixe. Não os caras que comem peixe.
Mas, cara, é desse tamanho, é grandão. Ele é grandão. E é bem voraz. Nossa, cara, é muito da hora. E agora eu tô com dó de tirar os peixes de lá. Ele tá comendo um monte de lambari? Tá. Não, eu tô com dó. E às vezes quando não pega, arrebenta o peixe e deixa metade lá. É, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente que, né, os bichos são, né, em locais abertos, né? Mesmo criação, você tem que contar com essa perda, não tem jeito, sim. né? Então, a gente tem dó do bicho, né? Do bicho que a gente cria, mas também... No meu caso é a fonte de renda, porque é eu uma- vendo, né? Eu trabalho com aquarismo, tudo, né? Então, Mas tem que se programar, né, para ter essa perda, né, e produzir talvez um pouco a mais. Aí eu não sei como é que é essa parte que é com você, né? Mas se você criar em espaço aberto, você tem essa, não tem jeito, né? sorte minha que não vem garcinha branca ainda. Mas a hora que Socó. o socozinho vai vir. Socozinho, né? O Isso, maior não que é vem. o maior é difícil de ver. Mas a garça branca pequena, a garça branca grande, elas costumam Se a chegar chegar, esse lado, se tá ferrado. chegar, elas... Mas é outro negócio assim também, é que parece que preda muito, mas na verdade elas predam alimentam, vão para outro lugar e tal. E zona, eu moro aqui na Vila Romana, perto da Lapa. Aqui. É um lugar onde não tem, né? O bicho não se sente muita vontade. É que o bem-te-vi acaba sendo menorzinho, já é um animal de metrópole, né? É Querendo verdade. ou não, ele já tá muito mais acostumado, né? As patas traseiras. E aí no grupo das neolites, das aves atuais, aí sim perde completamente os dentes e se transforma nas aves do jeito que a gente conhece. Elas hoje. Além de todas essas evidências... Fala Bruno, fala Amanda. Queria fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte: o que tá o começo do voo? Tá mais associado em planeio ou uma forma mais ativa para levantar voo? O que é o mais aceito? Tem duas hipóteses, né? Que é da árvore para o chão ou do chão para o céu. Né? Uma delas diz que os bichos começaram a correr e aí na velocidade dava saltos e aí dava uma planadinha até que desenvolveu o voo. Mas hoje em dia, mais aceita ainda é da árvore para o chão. Onde os bichos arborícolas, primeiro, eles começaram a planar para pular de árvore em árvore e aí depois essa planagem se transformou em voo. Que é o que acontece nas linhagens, né? Você tem muitas linhagens que planam, mas não voam. Você tem cobra voadora, que na verdade plana, você tem lagartixa voadora, Mamífero. esquilo voador, só que nenhum desses voa, você tem só no nome. É só o morcego que voa, mas o esquilo voador não é voador, é planador. Então, assim, de um jeito ou de outro, começa pela planagem. A planagem é o primeiro passo para o voo ativo. Não existe voo antes da planagem. Acho que alguém aqui? E fala um pouco do seu trampo que você faz como guia, cara, que eu achei muito da hora. Vamos ver se vai rolar da gente fazer um esquema aí com o Rodrigão, vamos ver. Mas isso deixa pra frente. Esse trabalho de guia, na verdade, a minha esposa era observadora de aves, né? E eu pegava onda. Eu né, lembro. E ela ia surfar, eu ia surfar e ela ia fotografar. E aí eu comecei a acompanhar, aí um dia fiz uma viagem junto com ela e ali naquele momento, na Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, né? Um lugar assim... Que hoje lá infelizmente deve estar zoado, né? A Lagoa do Peixe não. Porque ela tá numa região ali que está afastada daquela zona onde aconteceram os É mais desastres. pro sul? Ela fica entre a Lagoa dos Patos e o mar. Ah, tá lá pro finalzinho, Isso, tá. né? Então, assim, ela não tem amigos lá, a gente tem contato lá, os estragos não foram tão grandes. Mas fui pra lá, conheci aquele... Lá tem milhares de aves migratórias e aquilo foi uma experiência muito legal. Comecei a fazer observação e aí fui incentivado, né, por um grande amigo, Fábio Barata, que é guia de observação de aves também lá no litoral. Ele falou: você tem um perfil bom para fazer, né, para guiar o pessoal, conversa, né? Porque não é só guiar e mostrar o bicho, tem que conversar, tem que, né, ter uma série de atributos aí, né? A gente que é professor sabe lidar com as pessoas, então foi meio que natural. E hoje tô guiando, né? Então tem o meu Instagram, né? Vou deixar aqui no... É o Rodrigo Ferraz Birdwatcher. Olha lá, deixa aí, eu sigo você, vou deixar Isso. linkado aí, sigam, tá, gente? Que é um cara, ó, não tem o que falar, você tá ligado, velho. E aí a gente, cara, acha os bichos, né? E cada estação do ano vai encontrando bichos diferentes. Isso que eu ia te perguntar, Isso. varia muito, né, cara, de Tem. estação pra estação, né? Tem uma variação muito grande de uma época para outra. Tem muitos bichos migratórios, tem bichos que aparecem às vezes em 2 meses apenas do ano inteiro. Então você tem que estar esperto para saber a época que os bichos vão estar ali, né? E é isso. E aí o pessoal entra em contato, né? E aí eu fecho um roteirinho, Você, pergunto... Pelo Instagram também, se alguém quiser fazer alguma coisa, fala direto que você já era. Isso, manda no direct Gente. lá e a gente conversa, né? E
passa os valores direitinho e tudo, e aí faz um roteiro também, assim, tem vários níveis, né? Porque você tem desde as pessoas que estão, como é que eu faço? Eu sou iniciante, o que eu Isso que eu ia te preciso, perguntar, né? é isso que eu ia te perguntar. Eu quero começar hoje. O que você aconselha? O que você fala? Eu não preciso de uma Canon fodona pra começar. Assim, dentro da observação de aves tem vários nichos. Sim. Tem pessoas, por exemplo, que só observam com binóculo. Para elas é suficiente. Ela viu, guardou na memória dela, já era, né? Então, tem essa parte. Tem pessoas que são fotógrafos, mas têm equipamentos que não são tão avançados. E tem aqueles caras que têm as máquinas, os canhões. Eu vi umas máquinas aqui, cara. Eu falei, caraca, é meu Fox essa máquina aí. É cara. verdade, o cara carrega o seu Fox no peito, É, né? tipo Você isso, vai ver cara. mais ou menos isso. É. E assim, e tem o lifer, né? O lifer é a espécie que a pessoa não tem. Então é como se tivesse Colecionando coisa. Pokémon, Da lembra hora. do caça-Pokémon? A Legal. gente caça passarinho pra ter a foto dele, né? Esse meu jeito de Aí a gente pensa na facilidade. Fala um oi. Eu falei, oi. Minha mãe é professora e já tá aproveitando pra pegar uma pá de material aqui pra levar pras crianças. Não é um lugar super legal, você como professora, não é um lugar super legal pra gente fazer trazer. Criança muito pequena não dá, mas ensino médio não daria? Não seria um lugar legal? Criança pequena também tem oficina pedagógica. Tem? Tem, Eu não cheguei a ver. muito legal. Tem ali? É, tem. E assim, eu acho que falta, né? Eu acho que falta até interesse dos professores pra fazer alguma Porque é visitação, né? trabalhoso, né? É trabalhoso, mas é um ambiente super gostoso. Vou gravar um pouquinho sobre tudo aqui. Ó, cada lugarzinho tá tendo uma palestra, tá vendo? Gerenciamento de risco, fauna aeroportuária, olha que legal. Tá tendo, são 5 stands desses que estão tendo palestra, um negócio super legal que tá acontecendo. Quase caí no toco ali agora. Olha minha mãe rindo, que desgramada. E vários stands, né? Ó, ali tá tendo outra palestra, deixa eu ver do que é aquela palestra. Olha aqui um curso de pintura. Olha que legal. Então é uma coisa bem diversificada, né? Ó, estado da Bahia tem um stand aqui, super legal. Aqui tá tendo outra coisa. Não sei se vai dar pra ver na edição, vou tentar melhorar o foco. Tem essa parte aqui da... Eles nascem assim, ó. Vou mostrar um filhotinho pra vocês. Assim. E aqui tem muita dificuldade, ó. Esse daqui é recém-nascido, tá vendo, ó? E aí ele vai crescendo, ele vai ficar mais ou menos assim quando ele tá um jovenzinho. É da mesma espécie esse aqui. É. E aí ele vai crescendo até ele ficar adulto. Esse daqui é um adulto, tá vendo? E aí tem muitas espécies diferentes, então tem algumas que não crescem muito. Por exemplo, esse bicho aqui, ó. Pode filmar, moço? Claro, pode. Licença, eu vou aproveitar aqui, tá? Esse bicho aqui ele já tá adulto, ele não cresce mais do que isso, entendeu? Esse já é o tamanho final dele. Porque cada espécie tem um padrão de corpo diferente. Aqui a gente tem vários bichos de lugares diferentes também. Tem bicho de Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado. Olha esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um bicho grama que só existe em lugar de cerrado onde tem gramínea nativa, entendeu? E aí ele tem um corpinho que parece uma grama, tá vendo? É, então. Ele tem vários tipos diferentes. Vai ter mais asas do que a fêmea. Então tem casais que conhecem. Essa aqui é uma espécie nova que nós acabamos de descrever no começo do ano. Naquele trabalho ali, ó, tem um pôster dessa espécie aqui. Muitas espécies de bicho-pau novas que ainda tem que a gente não conhece ainda aqui no Brasil, porque é um pouco estudado. Tem uma incidência no Brasil inteiro igual, cara?
Ou tem uma incidência desses animais no Brasil inteiro, geralzão? Em todos os biomas, em todos os lugares. Desde esse nível do mar até campos de altitude, por exemplo, da Serra da Mantiqueira, por exemplo. Eu via muito antigamente, hoje eu não vejo mais, cara. Eles são os bichos que geralmente eles só vivem em lugar bem preservado. Se você corta as árvores, eles geralmente não vão conseguir voltar. Morava na praia antes? Nossa, cara, no jardim tinha um monte, nunca mais vi. Obrigado. É mesmo? Perto desse lugar preservado, perto da praia, olha essa espécie aqui, ó. Essa aqui é uma espécie amazônica que ela não é tão camuflada, na verdade, né? É um besouro ou tá mais próximo dos grilos gafanhotos? Isso. Das esperanças, né? Tá. Aqui, ó, tem alguns parentes dele, porque assim, você consegue... Que a mordida da esperança é da hora, hein? Então. Aqui tem um gafanhoto, por exemplo. Esse aqui são gafanhotos. Que parecem um bicho-pau, né? Que legal. É de um bicho. Então eles fazem parte do mesmo grupo, dos gafanhotos, dos louva-a-Deus, das esperanças, mas eles não são exatamente o mesmo grupo, eles são E presos. tudo come folha, né? Todos, ó, aqui tem um inclusive comendo nesse momento, tá vendo? Cada espécie se alimenta de um tipo de planta diferente. Olha que legal, gente, tá solto aqui, olha que da hora. Não é um animal que tem o hábito de voar tanto, né? Depende da espécie, tem algumas espécies que voam bem. Tem comprido, tem outro achatado, tem algum espécie. Eu não sei, eu acho que não, na verdade. Tem um na caixinha, eu acho que é bom você não deixar essa bolsa sacar tem um lugar ali no Deixa eu te fazer outra pergunta. É um animal que tá em extinção? É um animal que está em vias de ou não? Depende da espécie, Tá. entendeu? Tem algumas espécies que a gente já consegue dizer com certeza que estão muito ameaçadas. Por exemplo, a maioria das espécies que vivem em Mata Atlântica. Tá. É um bioma que a gente só tem 7% hoje. Então, muitas das espécies que vivem em Mata Atlântica a gente já poderia considerar como risco. É um de extinção. Tem a reprodução relativamente fácil um animal desse? Mais ou menos. Os bichos... Porque eu vejo lá fora muito como pet, né, cara? A galera usa bastante justamente porque os bichos paus são muito bons para educação ambiental. Demais, é. Porque eles são bichos inofensivos, tranquilos, as crianças podem marcar, elas acham super interessantes. E são bichos que, dependendo da planta que a espécie come, é tranquilo de você cultivar, manter em cativeiro, né? Entendi. Depende da resistência. Esses bichos que comem folha de goiabeira, por exemplo. É mais tranquilo, né? Espécies que vivem em lugares mais secos, como essa daqui, que é uma espécie endêmica da caatinga, eles são bichos que se dão bem em cativeiro. Agora, existem algumas outras espécies, por exemplo, essa daqui, que é uma espécie que vive no chão da floresta Mata Atlântica em ambientes muito úmidos. Então, esse bicho aqui requer uma umidade muito alta para poder ter manutenção. Então, e esse aqui, por exemplo, é uma espécie que só come folha de samambaia. Então, se você não tem a planta... Bem especializado, né? Então acaba sendo mais... Porque é um bicho de chão, exatamente, entendeu? Faz sentido ele comer outras plantas. É um bicho adaptado para comer esse tipo de folhagem. Como é seu nome? Desculpa. Felipe. Isso. Você autoriza? É para um canal do YouTube, tá? Pô, que legal, Tritão cara. TV Oficial. Leva o cartão. Opa. Se você quiser seguir depois, Olha lá, gente. a página do Projeto FASBA é o grupo de Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo na edição, tá, gente? Ó. Muito bom, obrigado, Tá? gente. Depois eu queria trocar uma ideia com o pessoal das aranhas ali. É um passinho pro lado. Obrigado, você viu, já tá cara? na- Obrigado. Valeu mesmo, Cara, viu? que bom, valeu É pequenininho o de canal, tá? Mas a intenção é que vale. Muito legal, você é um... Yuri. Valeu, Yuri. Tá bom? Muito bom. Depois segue lá, mano. Tá bom? Tá bom? Muito legal. Um lugar específico, né? E assim, não querendo já que ele falou assim, obrigado pela aranha também, gente. Teria coragem? Mais é que de pau. Já trabalhei. Isso. Então, Uma galera que fica caçando espécies diferentes. Então os caras viajam o Brasil inteiro para fotografar e vai juntando espécies, né? E é um hobby que tá crescendo no Brasil? Tá crescendo bastante, né? Essa Porque, feira, assim, eu tô te a perguntando feira uma coisa que eu sou mostra. leigo, tá? Mas, putz, quando você falou, aí eu fui atrás que você mandou aquele site, como é que é o nome? Bird. É isso, Isso. que eu fui atrás. Cara, é super legal, né, cara? Legal. A gente tem no mundo, por exemplo, o eBird nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que tem essa cultura da observação de aves. O eBird, que é o site onde você faz listas e marca os bichos, né? É pertencente a uma universidade, Cornell Lab, né? Of Ornithology dos Estados Unidos, voltado só para a questão de aves, né? E você posta listas do mundo inteiro e vai para o banco de dados deles, é uma ciência cidadã, né? Você constrói os bancos de dados com os avistamentos das pessoas comuns, como eu, você, né, no dia a dia. E nos Estados Unidos, o Cornell Lab tem 1 milhão de pessoas que postam listas, né, na Nossa, plataforma, uma galera. né? Ah, então o Brasil tem muito a Isso. crescer, A né, gente, cara? no Brasil nós temos aproximadamente, se não me engano,
G-Birders aí, que são as pessoas que postam com regularidade, eu acho que aproximadamente umas 20 mil, tá? 18, 20 mil. E o Wikiaves, que é a principal plataforma brasileira, se não me engano, são quase 50 mil. Se não me engano... mas tem muito a crescer, né, cara? Tem muito a crescer, né? Essa parte Porque assim, a gente está um pouco mais familiarizado com certos termos, tipo ecologia, tudo. O grande público às vezes tem muito pé atrás com isso. Isso é coisa de comunista, não gosta dessa porra, não é verdade? Não gosto disso. Você tá ligado que é assim, né, cara? Infelizmente, né? Mas é aquele lance, né? A natureza tá aí, a gente tá vendo aí as mudanças climáticas, né? Todos os problemas que estão acontecendo em vários lugares, e eu acho que a ficha das pessoas vai começar a cair com relação a isso, né? Ou por bem ou por mal, né? Ou por bem ou por mal, né? Infelizmente os desastres ecológicos estão acontecendo e as pessoas vão precisar se conscientizar, vão precisar votar melhor, né? Na hora de escolher o cara, qual é a plataforma desse cara, o que esse cara vai fazer com relação ao meio ambiente. Eu gosto dele. A gente tem que, através da educação, né, tentar fazer com que as pessoas entendam isso, que é muito importante para o futuro do nosso país, da humanidade, enfim, né. Com certeza. É importante a gente ter essa consciência, né, relacionada ao meio ambiente. E que tem vários nichos, e um deles é esse aqui, que é a observação de aves. Né? Se tornou o meu hobby. Hoje eu tenho lá minha página lá no Instagram, vocês vão ver, é só passarinho. Eu vi, né? Só coloco passarinho lá. É a minha forma de trazer para as pessoas o conhecimento, né? Oi, gente, eu tô com a Adriana aqui. Se apresenta, Adriana. Olá, sou a Adriana, sou do Centro de Controle de Zoonose de São Paulo e estamos aqui hoje no Avistar para mostrar os morcegos, esses animais. Gente, eu mostrei aqui no take, vou só repassar aqui para vocês. Tem os animais taxidermizados, né? Super legal. Ela estava até comentando aqui com a conversa que tem espécies de morcego pescador. Olha que legal. Tá, lá embaixo tem um tiro leporino com peixinho na boca. Você acha que bem TV, que só dá trabalho pra gente, que tenha peixe em lago, em aquário? Dependendo do lugar, morcego também pega. E bem TV pega morcego também, são viados. Bem TV é um capetinha, né? Pega morcego, pega aí pelo menos esses aqui, ó, os miotezinhos, ele sabe onde ele se abriga? Pega. Todos frutívoros que acontecem. Eu vou falar da cidade de São Paulo, tá, gente? Porque eu moro aqui. Você acha que tá mais habituada pra falar dos bichos daqui, né? Sim. Aqui na cidade de São Paulo são atrezados, que comem inseto, que comem fruta e néctar. São os nectarívoros, os frugívoros e os insetívoros. Tá? Então esses tem aqui, eles são extremamente importantes. Os frugívoros são importantes porque eles dispersam sementes, então áreas degradadas são eles os primeiros a plantar as plantas pioneiras, né? E os insetívoros, para nós em área urbana, é mais ainda importante. Porque cada morcego que come inseto vão se alimentar de mais ou menos mil, dependendo do tamanho do morcego, até mais. Insetos por uma única noite. Aqui em São Paulo não tem incidência dos sangue. Tem incidência? O Desmodius rotundus, que é o hematófago, esse é o único morcego que pode ser controlado, tá? Porque ele se alimenta de sangue de mamíferos. Os outros dois hematófagos só de aves. Mais Nordeste, Norte ou não? Tô falando besteira. Não, nós temos ele na nossa periferia. Então você vai encontrar sim na Serra da Cantareira, que tem ainda bastante mata. Você vai encontrar na Zona Sul, que tem lá a Represa, Guarapiranga, né? Então aquela parte da Zona Sul. Na Zona Leste, que tem a parte da água do carne. Então ali você encontra hematófago. Mas o que é que precisa ter no local para que os hematófagos permaneçam? As presas de que ele prefere se alimentar. Cavalo, vaca, porco, cabra, galinha. Então são essas presas que ele prefere se alimentar. Então realmente na nossa periferia a gente encontra os morcegos hematófagos. Mas na área urbana ele é um bicho muito inteligente, o suficiente para saber que aqui ele não vai conseguir uma alimentação adequada. A gente subestima muitos animais, né? E morcegos são animais assim, é muito legal, né? Tanto que eu não estava esperando ter outras coisas aqui na feira, né? Eu vim a convite do pessoal que observa aves, eu falei, né? Só que eu não imaginava, a primeira vez que eu tô vindo e fica convite, todo ano tem, né? Mas o morcego, é a primeira vez que o Centro de Controle de Zoonose veio. Legal. Mas nas outras vezes já teve um pessoal que também expôs. Mas a tendência é sempre aumentar, né? Então tá um dia maravilhoso, hoje já aproveita, faz o passeio, né? Com certeza. Adriana, queria agradecer você.
Gente, fica o convite aqui. Amanhã vai ter ainda, né? Vai, posso dar só um recado? Claro, claro. Encontrou um morcego caído no chão. Olha lá, gente, legal. Esse morcego, ele pode estar doente por vírus da raiva. Isso que eu ia te perguntar. É importantíssimo que não toquem no morcego. Coloquem uma caixa, um balde em cima, ligue no 156, que é o serviço da prefeitura. Eu vou deixar na retirar- edição aqui, gente, o número certinho, tá? Isso, é o 56 para retirar os morcegos que estão caídos. Mas prestem atenção, telefone tem que estar correto. E atender ao telefone, porque a gente precisa marcar que está indo no local retirar o morcego. É, não pegue na mão, porque eu mostrei aqui os dentinhos deles, gente. Olha. Vão morder para se defender. Sim, quem tem boca morde. Eu aprendi isso na faculdade. Com certeza. Obrigado, valeu. Diferentes bichos que a gente tem. E tem animais que a gente não tá habituado, igual aquela coruja que você falou, que Isso. achou, que você tirou foto e tudo. Cara, que bicho lindo. Deixa eu ver se você me mandou, vamos deixar a foto aí pra vocês verem. Cara, eu nunca vi essa coruja. É muito difícil de ver, né? Cara, ela é linda. Ela é noturna. É noturno, noturno. E, cara, ela é linda. É uma coruja que, tipo, às vezes até em livros de aves, assim, tipo, mais comuns, você não vê ela. Não vê. É muito. cara. Eu estava conversando com o senhor Antônio Silveira, amigo também da gente de muitos anos. Ele foi um dos primeiros observadores de aves do Brasil, né? E ele fez essa coruja comigo lá em Mongaguá, né? Lá no Poço das Antas. E Poço das Antas, era o último ave que faltava para ele da Mata Atlântica, era essa coruja, que é a coruja preta. É um bicho que durante muitos anos era um fantasma. Ninguém encontrava, ninguém achava. E agora... Tá em alguma lista, tipo, da UCN, da vida, Não, assim, não, ela não é ameaçada, mas é muito difícil Tá. de vê-la. E agora, como tá crescendo o número de birders, de observadores, tem aparecido mais. Né? Então aqui no litoral de São Paulo a gente já está com 3 pontos, né? Tem um ponto em Ilhabela, mais antigo, e a gente tem um ponto em Itanhaém, né? Que um aluno meu descobriu, eu dei o toque para ele, descobriu. E agora esse lá no Poço das Antas, que é a dona Beth do Criança Puta, Poço Cachoeira. das Antas é um lugar que, tipo, cara, não é um lugar que você vai começar. Quem conhece Mongaguá ali, não sei, Então, mas aí você pega o Poço das Antas, por exemplo, ele tem mais de 250 espécies diferentes ali naquele pedacinho do poço. Aquela parte ali de Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém, é uma área bem preservada, cara? É uma área bem preservada e te digo, tem mais espécies ali do que muitos países europeus. Ah, não se imagina. A gente tem ali cerca de quase 500 espécies naquele miolinho que vai ali de Mongaguá até Peruíbe, né? Espécies ameaçadas, sabia-pimenta, gavião-pombo pequeno, saíra-sapucaia, que são espécies ameaçadas de extinção, a gente encontra ali, né, e uma série de outros bichos, né, são mais de 400 espécies, e é uma fauna assim, fantástica, né, para quem é observador de aves. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre curioso, tá? Fugindo um pouco de aves, que diferente a gente pega ali pelo litoral sul de São Paulo, que às vezes a gente nem imagina que tem e tem. De bicho assim. Em geral, cara, tem de tudo. Tem anta, tem anta. onça pintada, onça parda, jaguatirica, tem... Os bichos que a gente pensa, só tem lá no meio do Amazonas, tem. tá ligado? Eu já vi anta lá na Praia Grande, na minha frente, 5 metros, assim, andando. Maior mamífero das Américas, A gente né? tem lá o maior primata das Américas, que é o muriqui do sul. Tipo um bugilzão? Não é bugio, é o muriqui do sul. Ele tem outro nome, é monocarvoeiro, porque ele tem a cara preta. Vou deixar foto aí também, tá, Isso, gente? eu mando pra você a foto. Demorou. E a gente tem lá, cara. Meu filho trabalha com monitoramento e nós encontramos lá. Eles encontraram, na verdade, dois lugares diferentes desse primata, que também é ameaçado, e a gente tem lá. Que da hora. Cateto, não imagina, né, mano? E, cara, tem muito bicho, né? Cara, Serpentes de todo, né, do jararaca, jarapiçu, e por aí vai, cara. Tem muito bicho legal lá. O Brasil é muito rico, É né, muito cara? rico. E tá do nosso lado aqui, e a né? nossa região é Cara, é o rica. quê? 100 km de São Paulo? Nem Tem isso, né? muito bicho, muito Da bicho hora, legal mesmo, cara. Legal a gente trocar essa ideia com quem tá ativamente nisso, porque às vezes o pessoal diz, eu moro na Lapa, não faz ideia. Quando você fala anta, o que vem na cabeça? Pantanal, Amazonas. Não, tá aqui às do vezes lado. não pensa que tá aqui em Tá Mongaguá. aqui do lado. né? Aqui você consegue fazer um bate e volta, você consegue fazer um passeio. A gente tem aqui uma espécie que chama-se papagaio de cara roxa. É uma espécie endêmica do litoral de São Paulo, de Itanhaém até o norte do Paraná. Em nenhum lugar do mundo você encontra esse bicho. Vem gente do mundo inteiro para fazer essa espécie, porque a gente só encontra ela aqui. Também é uma espécie ameaçada, né? E a gente encontra ela em Itanhaém. É aquele que é meio roxo, maravilhoso. que aqui embaixo é meio avermelhado. Esse é o charão. Charão, é tô o de Santa confundindo. Catarina. Tá.
Esse é o que a gente tem, o de cara roxa. Eu também te mando uma fotinha e você coloca e mostra aí pro pessoal. E a gente só encontra aqui, né? Então, e super fácil. Você para o carro numa rua, só que tem que acordar cedo. Sim. Você tem que pegar o bicho cedo. Você para numa rua, espera ali, daí a pouco os bichos colam 200 bichos. Né? Você não vai ver em lugar nenhum do mundo, só ali, né? Então até que é fácil. Não precisa... O pessoal também tem esse lance. Precisa pegar um monte de trilha e subir e descer. Não, tem passeio. Às vezes é super fácil, né? E tem assim para todos os gostos. Tem para iniciante, tem para avançado, né? A pessoa quer caminhar na trilha, então vamos pegar uma trilha. O simples fato de você estar numa trilha, cara, às vezes a última trilha que eu fiz foi essa besta aqui do... Besta não, mas é uma trilha mais simples, do Pico do Jaraguá. É uma trilha simples. Só que, cara, só de você estar ali, puta, já é tão gostoso, né, legal. cara? É que hoje, infelizmente, a gente tem outros poréns, violência, medo de, sei lá, acontecer alguma coisa, tudo, mas por isso que é importante um guia. Um cara que conhece o lugar, um cara que sabe tudo do lugar, e isso é muito importante. E às vezes a galera não dá valor, né, cara? É verdade. E o valor às vezes é irrisório, né? Você pega uma guiada 300, 400 reais, você fala, nossa, mas o cara vai te levar nos lugares certos, para ver os bichos certos, com segurança. Né? Sabe onde tá indo. Sabe onde tá indo, né? Isso é importante, né? E valoriza também, né, o trabalho da pessoa, né? E ainda mais ali, a gente que eu morei muito tempo, você ainda mora litoral ali, litoral sul, é deficitário muito trabalho ali, né? Isso. E é uma forma de você explorar o local sem zoar tudo, de um jeito maravilhoso, que é o ecoturismo, né, cara? O ecoturismo é sensacional. Gente, queria agradecer. Você é demais, cara. Yuri, valeu. A gente vai se falando mais ainda. Depois me manda uns vídeos de você tocando que eu vou botar pra galera aí, ó. Eu vou procurar gente tocando. Nossa senhora, hein? Eu vou achar, hein? Se eu achar, eu vou colocar no vídeo. Valeu. Obrigado, mano. Obrigado. Valeu, hein? Valeu. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Isso foi só a pontinha do iceberg do que foi todo esse evento. Foi um evento maravilhoso, tá? Convido vocês ano que vem irem lá. É um programa assim para toda a família, é um ambiente sensacional, tá? E compareçam ano que vem, porque vale muito a pena, tá bom, galera? Vou deixar para vocês aí linkado também 2 outros vídeos da gente. Um vídeo que a gente montou com o pessoal lá do Zoomundo, o Bruno e a Amanda, o aquário que a gente montou para a Fundação Santo André. E o outro que eu vou mostrar aqui para vocês o começo da minha saga com os bem-te-vis aqui na hidroponia. Um abraço, gente, falou!